Seja muito bem-vindo a mais um programa Encontro com Deus. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, nesse domingo, para honrar a Deus, né? Porque esse é o nosso principal objetivo. Quando nós falamos de encontro com Deus, a pessoa mais importante a ser reverenciada e ser honrada é Deus. Mas também nós estamos aqui hoje com o objetivo de aprender segredos, aprender um pouco da palavra de Deus e receber poder, né? Porque nós sabemos que para vencer no dia a dia, para vencer durante a semana, nós precisamos da ajuda daquele que é mais forte, daquele que é mais poderoso, que é o nosso Deus. Então, por isso, seja muito bem-vindo, você que assiste a nossa programação, que você que assiste esse programa, você que acredita, vamos dizer assim, naquilo que nós falamos da palavra de Deus, acredite mesmo que a tua vida vai mudar, acredite mesmo que nesse ambiente de fé que nós vamos preparar durante essa 1 hora em que vamos estar aqui juntos, vai atrair a presença de Deus e vai fazer com que a tua vida mude para melhor. Hoje, como sempre, estou acompanhado de um grupo de louvor e esse grupo de louvor vai nos conduzir num período em que nós vamos cantar louvores, vamos exaltar a Deus, vamos cantar músicas de elogio, né? de engrandecimento a Deus. E tudo isso tem um objetivo. O objetivo dessas músicas não é apenas ser aqui um passatempo. Não, o objetivo dessas músicas é de nós atrairmos a presença de Deus. A Bíblia fala que Deus habita no louvor do seu povo, Deus habita no louvor do seu povo. Então o louvor é um protocolo, que quando nós falamos, que quando nós cantamos, que quando nós expressamos, Deus para tudo, para vir, ouvir e para estar conosco. Então, por isso, durante esse período, lógico que você sempre pode entrar em contato conosco, nós temos aqui o número do WhatsApp, você, se tiver dúvida, pode ligar, pode falar, pode mandar mensagem, mas o principal objetivo agora é você entrar na presença de Deus, louvando a Ele e engrandecendo ao nome dEle. No final desse programa nós vamos orar, mas agora é hora de louvar. Então, vamos louvar ao Senhor. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus, pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus. Alegrei-me, alegrei-me quando me disseram: subamos até a casa de Deus, pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Pois nós estamos dentro dos portões, dos teus portões, ó Jerusalém. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Desde o dia em que aceitei Jesus, a minha vida se transformou. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem. Jesus salvou-me a mim e salva-te também. Agora eu sou feliz, agora eu vivo bem com Jesus e mais alguém. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. É isto que me faz cantar. É isto que me faz cantar. Oh, dos meus pecados livres estou, para o céu eu vou. É isto que me faz cantar. Ao mundo eu vou anunciar. Ao mundo eu vou anunciar que Cristo salva o pobre pecador com seu amor. É isto que me faz cantar.
É isso mesmo, são músicas que têm o objetivo de nós lembrarmos a Deus a fidelidade, a aliança que Ele tem conosco. Então, por isso, esse momento é um momento tão importante. Na reunião nós chamamos os átrios, né? Ou seja, é a semelhança de quando o povo estava lá no antigo tabernáculo, né? Em que, primeiramente, antes de entrar na presença do Santíssimo e antes de entrar no lugar santo, né? Porque o templo ele tinha 3 partes, e antes de adentrar pelo templo, tinha uma parte que era a parte dos átrios, onde ofereciam sacrifícios. E é isso que nós estamos fazendo. Nesse momento é o momento de nós trazermos a Ele a nossa oferta, trazermos a Ele a nossa vida, trazermos a Ele o nosso entendimento para honrar e para servi-lo. Então, sabe que, conforme eu estava dizendo, a reunião de domingo é uma reunião de fé, é uma reunião de nós encontrarmos Deus. E por isso, uma das coisas que é importante numa reunião como essa, ou num programa como esse, é nós olharmos para Jesus. Os problemas vão vir, as dificuldades vão vir, o dia mal vai acontecer para todos. Mas nós temos um que é aquele que sempre abre um caminho onde não há caminho. Nós temos um que é aquele que sempre faz o impossível acontecer. E é por isso que nós vamos cantar uma música agora que diz: olha para Jesus e não para os problemas. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos das adversidades e coloca os olhos em Jesus. Então, ouça essa canção para nós enchermos o nosso coração de fé. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha pra Jesus, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Olha pra Jesus com fé. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não pros seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus com fé e olha pra Jesus que salva. Olha pra Jesus e não pros seus problemas, circunstâncias, tentações. Olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, olha para Jesus. Não atentando nós, não atentando nós pras coisas que se veem, pois as coisas que se veem estão sujeitas a mudar. Olha pra palavra de Deus, nela podes confiar, é eterna, ela é viva e ela jamais passará, e ela jamais passará, e ela jamais passará. Oh, olha pra Jesus, aleluia. Olha pra Jesus, aleluia. Tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas, tira os olhos dos problemas e olha para Jesus. Muito bem, olha para Jesus, tira os olhos dos problemas, tira os olhos das adversidades, que certamente Ele vai conseguir te ajudar. Sabe, para onde nós olharmos, é exatamente lá onde nós vamos parar. Por isso que é fundamental nós tirarmos os olhos dos problemas, tirar os olhos das adversidades. Sabe que dia mal, problema vai sempre existir, vai sempre vir. Por isso, não atente para aquilo que está acontecendo, não atente para o problema. É lógico que fé não é ignorar, né? Fé não é viver num mundo de faz de conta. Não, fé é nós. Sabemos que os problemas existem, sabemos que as adversidades existem, sabemos que talvez o dinheiro tá faltando, talvez a situação na saúde não está bem, precisa fazer exames, precisa tratar disso, precisa tratar aquilo, mas o que é fé? É tirar os olhos do problema e colocar os olhos em Jesus. Tirar os olhos da situação ruim e colocar os olhos na situação
que vai te dar a resolução, que vai resolver. Então, por isso, olhar para Jesus é muito mais que um ato um ato religioso. Olhar para Jesus é um ato de confiança que aquilo que Deus diz é a verdade. Então, por isso, essa é a nossa palavra de encorajamento para você. Olha para Jesus, tira os olhos dos problemas e certamente você vai vencer. E sabe, agora nós vamos adorar a Deus, porque há várias formas de você expressar a tua gratidão a Deus. É lógico que quando nós cantamos músicas de alegria, nós estamos lembrando da aliança que Deus tem para conosco, por isso nós damos brado de júbilos, nos regozijamos, né? Louvamos a Deus com as nossas palmas, com alegria, mas sabe que nós também precisamos lembrar quem Deus é. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é amor. E sabe, muitas vezes, em alguns momentos, nós louvamos a Deus não por aquilo que nós vivemos ou temos, mas nós louvamos a Deus porque nós sabemos que Ele, na sua fidelidade, nunca vai falhar. Então, por isso, quando, mesmo diante de uma situação ruim, talvez você esteja passando por um problema, talvez você esteja passando por uma dificuldade, mas agora nós vamos cantar, né? Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz, ó minha alma, bendiga ao Senhor, bendiga a Ele. E às vezes não há vontade nenhuma de bendizer, às vezes a vontade é de falar mal, é de colocar para fora um sentimento amargo, um sentimento ruim. Mas quando nós decidimos bendizer a Deus, obrigado, Senhor, porque mesmo nesse dia de aflição, mesmo nesse dia de dificuldade, eu sei que a Tua fidelidade será comigo, eu sei que o Senhor vai abrir um caminho, vai abrir uma porta, sabe? Que esse é um louvor diferenciado, que lembra a Deus da fidelidade de quem Ele é, e Ele é o Deus que quer te ajudar. Então, por isso, vamos agora adorar a Deus com essa canção e logo de seguida nós vamos voltar. De coração grato, cheio de amor, eu te agradeço, Jesus, pela tua morte na cruz. Tu me arrancaste das trevas da morte e da perdição. Por isso é que eu te dou meu coração. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ó Senhor. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ó Senhor. És tu quem perdoas as minhas faltas. És tu quem saras as enfermidades. És tu quem me livras de toda aflição. Pastor da minha alma, toma o meu coração. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ó Senhor. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, ó Senhor, bendiz. Bendiz, ó minha alma, bendiz, ó minha alma, ó Senhor. Bendiz ao Senhor. É isso mesmo, nós bendizemos ao Senhor, nós lembramos de quão Ele é bom. E por isso eu quero fazer uma primeira oração com vocês. É no nome de Jesus, Pai, que eu te agradeço e te louvo, porque hoje nós estamos aqui juntos na Tua presença e eu sei que quer aqui no estúdio, quer lá em casa, a Tua presença se faz real e é a Tua presença que nos perdoa, é a Tua presença que nos ajuda, que nos dá esperança, que nos dá expectativa, que faz com que nós tenhamos fé para o futuro. E por isso, Pai, que a Tua presença neste momento possa cooperar conosco para convencer e para nos ajudar a entender tudo aquilo que nós vamos aprender hoje,
para nós colocarmos em prática e vencermos no mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, então eu quero falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Eu só quero antes relembrar aqui alguns anúncios importantes que nós temos de várias atividades que nós temos na igreja, mas principalmente aqui no canal, né? Você que está conosco na TV Maná Brasil, nós temos aqui vários programas, né? E são programas que têm sempre o objetivo de te ajudar. Por isso, um dos programas que nós temos é o Grupo Familiar. O Grupo Familiar é um programa sempre às quartas-feiras, às 8 horas da noite, que tem o objetivo de nos ajudar a criar raízes em Jesus, nos ajudar a criar raízes na palavra de Deus. Uma árvore, é importante nós referirmos esse exemplo, porque esse exemplo ajuda a gente a entender. Uma árvore, ela tem a parte de cima e tem a parte de baixo. A parte de baixo nós não vemos, que são as raízes. Mas é exatamente essa parte de baixo que, primeiramente, agarra a árvore ao chão, não deixa qualquer vento ou qualquer pessoa que encosta na árvore derrubá-la, mas também são as raízes que dão alimento para a árvore. Quanto maior a árvore, quanto mais o fruto que essa árvore tenha, mais essa árvore vai precisar ter raízes fortes. E é o que acontece no grupo familiar. É lá no grupo familiar que você vai ganhar raízes fortes para você conseguir ter bons frutos, para você conseguir ter bons resultados na vida. E outra reunião que eu quero, outro programa que eu quero encorajar você, é o programa de sexta-feira, porque nós temos aqui às 20 horas um programa chamado Lutar até Vencer, e esse programa é fundamental para você lutar no mundo do Espírito e para você ter vitórias. Sabe que nem sempre as orações que nós, uma necessidade que nós temos, basta nós orarmos uma vez. Há situações que nós precisamos guerrear. A Bíblia fala, por exemplo, uma história que é a história do profeta Daniel, em que ele teve uma visão, né? Em que ele, nessa visão, foi avisado por um anjo. E o anjo dizia que desde o dia em que ele orou, Deus tinha despachado, né? Deus tinha enviado a bênção. Mas qual que é o problema? O problema é que um certo demônio, chamado Príncipe da Pérsia, tinha impedido a bênção de Deus chegar até o Daniel. Então o que Daniel fez? Daniel foi para a luta, Daniel foi para a guerra. E essa é a minha exortação para você, esse é o meu encorajamento para você. Muitas vezes nós estamos passando por situações difíceis e nesses momentos nós temos que nos agarrar a Deus. E sabe, agarrar a Deus não é apenas fazermos um pedido de oração. Nos agarrarmos a Deus, muitas vezes, é entender o que eu tenho que fazer para vencer. Não é possível que o diabo vai ganhar, o diabo não é maior que Deus. Não é possível que eu nasci com azar. Essa conversa de azar não é de Deus. Deus não fez azarados e sortudos. Deus, Ele fez filhos, criaturas perfeitas de Deus. E todos nós que decidirmos andar com Deus, vamos ter sucesso, vamos ter sorte, se você quiser chamar assim. Todos nós que decidimos andar com Deus, vamos ter sucesso. Então, por isso, aprenda às sextas-feiras a lutar contra o diabo e aos domingos, aqui comigo, aprenda a ter fé e a ganhar fé, força espiritual para obter tudo aquilo que Deus já conquistou para a tua vida, certo? Eu agora quero falar um pouco da área financeira. Finanças é um assunto muito importante, porque primeiro, qual é a vontade de Deus na área financeira? Será que é da vontade de Deus ou não que eu prospere? Sabe, muita gente tem certos tabus em relação, ou certos preconceitos em relação a se falar de dinheiro na igreja. Muita gente até se envergonha. Mas a verdade é que quando nós falamos de dinheiro na igreja, nós não estamos falando de dinheiro para pagar conta, né? Não estamos falando de dinheiro para vender bênçãos, para vender milagres. O objetivo aqui não é falar de dinheiro desta forma. Quando nós falamos de dinheiro é para nós entendermos o método de Deus. Deus se rege por princípios. A Bíblia é mais que um livro de história, é mais que um livro religioso. A Bíblia é um livro de princípios. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós aprendemos princípios que eles funcionam. Funcionou no passado, funciona hoje e vai funcionar no futuro. Então, se nós decidirmos viver uma vida à maneira de Deus, colocando a palavra de Deus em prática,
nós vamos ter grandes vitórias, vamos ter grande sucesso. Por exemplo, dos versículos, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Olha essa é forte, né? Ou seja, Jesus se fez pobre, ele foi lá na cruz, se despiu de toda a sua glória, para que nós fôssemos ricos, para que nós prosperássemos. Então, é plano de Deus, é vontade de Deus, faz parte da ideia de Deus que nós sejamos prósperos aqui na terra. E sabe que prosperidade não tem a ver com não ter necessidade. Sabe, por exemplo, uma criança que está com a mãe, né? Muitas vezes eu tenho uma filha e a filha chora ou diz que está com fome. Ela tem uma necessidade, né? Talvez ela não está vendo a comida, não está sentindo a comida. E ela chora, ou ela grita, ou ela diz, eu quero comer. E é engraçado por quê? Porque a mãe sempre tem alguma coisa para dar. A mãe sempre tem algo para oferecer para a criança, para o filho. E é isso que eu, quando aprendo a palavra de Deus, vejo. Deus sempre supre as nossas necessidades. Deus sempre tem força, poder, alimento. Deus sempre tem prosperidade para as nossas vidas. Quando falamos de prosperidade é isso, é nós entendermos que eu posso até ter necessidade, eu posso até estar passando por um momento difícil, posso estar até diante de uma escassez, mas eu tenho uma fonte que vai sempre suprir as minhas necessidades. A Bíblia fala que Deus sempre abre um caminho onde não existe. Deus sempre vai fazer o impossível acontecer. E quando nós aprendemos a palavra de Deus, é isso que nós vamos fortalecendo essa fé no nosso coração. A prosperidade ela vem por nós darmos ouvidos a Deus, né? Quando vimos, por exemplo, o exemplo de Abraão em Deuteronômio 28, diz que se nós dermos ouvidos a Deus e fizermos aquilo que Deus manda, as bênçãos virão e nos alcançarão. Então, quando nós obedecemos, nós passamos a ter acesso à prosperidade de Deus. E sabe que, para nós termos acesso a essa prosperidade, nós precisamos fazer de Deus a nossa fonte. Confiarmos nele como o supridor, vamos dizer assim, das nossas necessidades. É a semelhança da história da criança. A criança, ela está com fome. E ela diz, eu quero comer qualquer coisa. Ela não está vendo, não está sentindo. Mas o provedor tem sempre algo para dar. E é a mesma coisa, fazer de Deus a fonte é quando nós confiamos nele como nosso provedor em todas as coisas. E para nós vivermos de forma sobrenatural, tendo acesso à fonte, tendo acesso ao provedor das nossas necessidades, nós precisamos fazer as coisas à maneira dele. Por isso que a Bíblia fala que tudo no reino de Deus funciona à semelhança do agricultor. O agricultor, tudo que ele quer colher, ele precisa primeiro semear. E é a mesma coisa, se eu quero ter acesso à fonte de Deus, eu preciso deixar de viver confiando no meu salário, confiando na promessa de alguém, confiando no sistema deste mundo, mas eu preciso decidir confiar no método de Deus. Então, quando eu semeio, quando nós semeamos, nós passamos a colher. A Bíblia fala boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. A Bíblia conta um exemplo que é a história de dois homens que construíram duas casas. E se você puder abrir a tua Bíblia lá em Mateus capítulo 7, nós vamos ver essa história que é uma história muito interessante e de fácil entendimento para nós nos dias de hoje. Porque conta a história de duas edificações. Uma casa que foi edificada na rocha e uma outra casa que foi edificada na areia. E nós vamos ver aqui os resultados que aconteceram. Mateus capítulo 7, versículo 24, a Bíblia diz assim, olha, todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Então, o primeiro homem, a Bíblia trata como prudente. O prudente é quem? É aquele que ouve, escuta estas minhas palavras e as pratica. Então, a Bíblia chama ele de prudente. E diz assim, olha, edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos e combateram aquela casa. E aquela casa não caiu. Por que ela não caiu? Porque estava edificada sobre a rocha. Então aqui vemos o primeiro caso. Agora olha o segundo caso. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem
insensato ou imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Então, olha que coisa, aqui já está dando um outro exemplo de uma pessoa que ouviu, mas não praticou. E essa pessoa foi considerada insensata, imprudente. E porque ela foi imprudente, olha o que aconteceu. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e a casa caiu. E foi grande a sua queda. Então, nós vemos aqui nesses dois casos um resumo daquilo que nós estamos falando. O evangelho ou o cristianismo não é um pó mágico que vai fazer a nossa vida mudar só porque sim. Não. Se nós decidirmos dar ouvidos a Deus, darmos ouvidos à palavra de Deus, a Bíblia é o manual do fabricante, a Bíblia é a palavra de Deus. Se eu quero saber da vontade de Deus, eu vou olhar na Bíblia. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a vontade de Deus é que eu prospere, é que eu vença. Então agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer as coisas à maneira de Deus. Então na área financeira, conforme nós ouvimos, como que dinheiro vem? Dinheiro não vem por chorar, dinheiro não vem por pedir, dinheiro não vem por fazer promessas, dinheiro vem por semear. Quando eu semeio, eu passo a ter acesso à fonte de Deus. Fazer de Jesus a minha fonte é eu fazer o método de Deus, porque daí eu deixo de estar no mundo como a minha fonte e passo a estar em Deus como a minha fonte. Certo? A Bíblia conta a história, uma outra história, para nós, antes de nós orarmos e antes de nós ouvirmos mais uma música. Conta a história, Jesus contava muitas parábolas. Jesus explicava a maior parte das coisas espirituais através de histórias do cotidiano da vida das pessoas. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 12, se você tiver uma Bíblia, eu encorajo você a abrir e a estudar. Se você não tem Bíblia, você pode baixar esses aplicativos da Bíblia, porque a palavra de Deus é muito importante nós adquirirmos esse conhecimento. Lucas capítulo 12, versículo 13, a Bíblia conta a parábola do rico e insensato. Ou seja, insensato quer dizer que em algumas versões vai dizer tolo, né? Em outras versões pode dizer uma pessoa que, a semelhança do que nós vimos lá em Mateus 7, é uma pessoa imprudente. Então, olha o que diz. Disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza. O que é avareza? A avareza é um espírito muito ruim, é uma atitude muito ruim. A avareza é, na Bíblia, comparada à idolatria. É uma pessoa que ela tem o dinheiro como um Deus e ela serve ao dinheiro, ela serve a esse Deus, ela faz tudo pelo dinheiro. Então isso é algo muito grave. E Jesus diz assim, olha, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. E arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens, para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então, o que nós aprendemos aqui? Conforme eu estava dizendo, na área financeira, quando nós falamos de dinheiro na igreja, o objetivo não é a avareza, né? O objetivo não é ter coisas. O objetivo de nós falarmos de dinheiro não é para incentivar as pessoas a construírem riquezas aqui na terra. O objetivo principal é nós entendermos o método de Deus, uma forma de vencer esse mundo. E quando nós fazemos de Deus a nossa fonte, então nós deixamos de colocar a nossa confiança no mundo, no sistema do mundo, nas riquezas deste mundo, e passamos a colocar nossa confiança num sistema que é maior, que é mais poderoso e que tem mais força para nos ajudar a vencer. Então, quando Jesus explica essa parábola
para aquelas pessoas, né? Jesus estava dizendo, vamos dizer assim, nas palavras de hoje, tira os olhos aí da riqueza que você tem aqui na terra, dos recursos que você tem aqui na terra, porque isso vai passar. É a semelhança de um homem que constrói a casa na areia. Por um tempo até pode estar bom, por um tempo até pode funcionar bem. Mas a verdade é que quando o problema vier, quando a dificuldade vier, tudo isso vai ruir, tudo isso vai ao chão. Mas aqueles que decidem vencer a avareza, vencer o espírito de ter coisas só para ter, e coloca os olhos no método de Jesus, no método de Deus, que é vencer o sistema do mundo aplicando as regras de Deus, que é mesmo, conforme eu disse, na escassez, na dificuldade, decidem buscar a Deus e a vontade de Deus, então essa pessoa, ela vai ter sucesso, ela vai prosperar, mesmo no meio da crise, ela tem um supridor, mesmo no meio da dificuldade, ela tem um provedor que vai sempre suprir as suas necessidades. Então, por isso, essa é a minha palavra hoje de encorajamento para você na área financeira. Eu quero fazer uma oração com você, mas também quero encorajar você a tomar uma atitude. Sabe que a fé, e hoje é um programa de fé, a fé sem a ação, ela é uma fé falsa. Se nós dizemos que temos fé, nós precisamos agir, nós precisamos mostrar pelos nossos frutos. Então, por isso, o meu encorajamento para você é: decida agir, experimenta Deus, faça de Deus a tua fonte. Decida não viver mais à mercê de um salário ou de uma promessa que foi feita para você. Decida fazer de Deus a tua fonte. E saiba que Deus nunca vai falhar, Ele sempre vai suprir todas as tuas necessidades. Deixa eu orar por você. É no nome de Jesus, Pai, que eu trago diante da tua presença todos que estão agora em direto conosco. Todas estas pessoas que decidiram hoje praticar a palavra de Deus e os métodos de Deus. E por isso, desde já, eu quebro todo o poder da dívida, quebro todo o poder da dúvida, quebro todo o poder da maldição na área financeira. Desde já eu liberto essas pessoas para que todas elas pratiquem a palavra, vençam neste mundo, prosperando cada vez mais, e a honra e a glória nós damos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, por isso agora é hora de nós ouvirmos uma música, e enquanto nós ouvimos essa música, tenha uma atitude, semeia, dê, e você vai ver que você vai colher de volta. Nós vamos cantar essa música que diz: dai, dai, e ser-vos-á dado. Então, semeia e certamente você colherá. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. Engrandecido seja o Senhor, é Ele quem dá forças e riquezas, quem abençoa toda a tua casa e as obras das tuas mãos. Se escutares as tuas palavras para fazer, dai, dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida. Dai, dai, ser-vos-á dado, Jesus é meu pastor e nada me faltará. 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 É isso mesmo, nada vai te faltar. E tenha certeza que se você decidir praticar esses ensinamentos que nós estamos aprendendo, certamente você vai vencer. Eu tenho aqui um livro que eu quero também aproveitar para encorajar você, que é esse livro Segredos de Finanças. Esse livro é um livro escrito pelo nosso líder, pelo apóstolo Jorge Tadeu. É livro que tem ajudado muitas pessoas em toda parte. Então, por isso, se você
deseja adquirir esse material, entra agora em contato conosco através do número de telefone que aparece aí, que nós vamos te ajudar, nós vamos enviar para você e certamente você vai adquirir um conhecimento que é um conhecimento que não é apenas para ocupar espaço, mas é um conhecimento que certamente vai te ajudar a ter grandes vitórias na vida. Eu agora quero falar sobre um outro livro, que é Há Poder nas Suas Palavras. E na semana passada nós iniciamos essa lição, começamos a falar a respeito desse tema. E uma das coisas que nós falamos na semana passada é que as palavras, né, que nós falamos, elas podem trazer sucesso ou podem trazer fracasso. Aquilo que nós falarmos é aquilo que nós vamos colher. Ou seja, em Provérbios 18, 21, a Bíblia diz assim, olha, a morte e a vida estão no poder da nossa língua. Aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto. Então quer dizer que tudo aquilo que eu e você, que nós falarmos, nós vamos colher. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Palavras são palavras, isso é brincadeira, e nós muitas vezes brincamos muito com as palavras, com duplo sentido, querendo dizer uma coisa, querendo falar outra, ou usando até mesmo expressões exageradas, né? Com o objetivo de ser engraçado ou de se comunicar, mas a verdade é que as palavras têm poder. Quer você acredite ou não, as leis funcionam. Quer você acredite ou não, as leis funcionam. E quando nós falamos, as nossas palavras são sementes. Essas palavras vão produzir frutos. E sabe, muita gente às vezes usam palavras contra a vida dos outros, usam palavras contra a sua própria vida. Muitas vezes as pessoas falam, eu não consigo entender isso, eu sou burro. Ou às vezes a pessoa fala, mas eu não consigo, eu não posso. Eu não tenho essa capacidade. Eu estou doente, olha como é que eu estou. Eu acho que essa doença cada vez vai ficar pior. E a pessoa começa a falar palavras sem entendimento. A pessoa pensa assim, mas eu estou falando é a verdade. O que eu estou vendo é o que eu estou falando. Mas sabe que quando nós aprendemos a respeito da fé, nós aprendemos que nós não somos aquilo que nós vemos ou sentimos. Nós somos aquilo que Deus diz que nós somos. Nós fomos, vamos dizer assim, agraciados, presenteados com muitas promessas. A Bíblia é um livro que está cheio de promessas. E todas essas promessas são para nós. Todas elas são para nós. Você que está assistindo esse programa hoje pela primeira vez, você tem um livro cheio de promessas à tua espera. E através da fé, nós vamos buscar essas promessas e trazê-las para nós. O que é a fé? Fé é buscar no mundo invisível aquilo que ainda não existe e trazer para o mundo real, para o mundo físico. Talvez você esteja doente. O que é fé? É você ir no mundo do espírito buscar saúde. Talvez você esteja passando por problemas financeiros. O que é fé? É ir buscar no mundo do espírito, nos armazéns de Deus, porque a Bíblia fala que Jesus já conquistou, né? A Bíblia fala, por exemplo, em Isaías, que Jesus ele foi à cruz e ele conquistou lá na cruz todo o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, tudo aquilo que hoje nós temos como bênçãos, Jesus levou sobre ele as maldições todas para nós termos acesso a todas as bênçãos de Deus. Então, lá no mundo do Espírito, Deus já conquistou tudo, já tem acesso a tudo. Então, através da fé, se eu estou passando por um problema financeiro, eu vou lá no mundo do Espírito buscar aquilo que Deus prometeu. Por isso que nós anteriormente falamos da lei de semear. Quando nós semeamos, nós passamos a trazer do invisível, né? A semelhança do agricultor, né? Que coloca uma semente e ele traz do invisível a colheita. E a mesma coisa, quando nós semeamos o nosso dinheiro, nós trazemos do invisível aquilo que ainda não existe. E as palavras são sementes. Quando nós semeamos, quando nós falamos, nós estamos trazendo do invisível aquilo que ainda não existe. E por isso nós falamos na semana passada, para nós, que nós temos que falar o mesmo que Deus fala. Vimos até o exemplo do Josué, né? Josué foi um líder que substituiu o Moisés. E quando o Josué assumiu, né, aquela responsabilidade de
conquistar, né, de tomar posse da terra prometida, Deus falou para ele: Josué, não se aparta da tua boca o livro da lei. Não se aparta da tua boca o livro da lei. Não fala o que você vê, não fala o que você sente, não fala o que os outros falam, não brinque com as palavras, decida falar apenas o que está escrito. E Deus ainda disse: medite na palavra de dia e de noite, e então farás prosperar os teus caminhos. O segredo do sucesso não está fora. O segredo do sucesso está em nós. Em nós fazermos e praticarmos o que Deus disse. Se nós hoje decidirmos fazer o que Deus manda, as bênçãos vão vir, os milagres vão acontecer, a nossa vida vai mudar para melhor. Então, por isso, uma das outras coisas que nós falamos na semana passada é que tudo aquilo que nós acreditarmos e falarmos com fé, nós falarmos e acreditarmos no coração, isso vai acontecer. Se você decidir ouvir essas palavras e colocar em prática, falando, acreditando no coração, a Bíblia até fala que nós poderíamos transportar os montes. Então você vai conseguir transportar os problemas, vai conseguir transportar as dificuldades e vai conseguir ter sucesso. E na semana passada eu também falei que nós iríamos ver hoje alguns exemplos, e é isso que nós vamos ver hoje. Quando nós falamos das palavras, a Bíblia está cheia de exemplos, e nós vamos ver 2 exemplos hoje. O primeiro é o exemplo do Zacarias. O Zacarias é o pai do João Batista, né? Então, se você é da igreja, né, você já ouviu falar do João Batista, que é aquele que anunciou a vinda de Jesus, é aquele que foi o que primeiro reconheceu Jesus como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade. Ele foi enviado por Deus aqui na terra para anunciar Jesus. E o João Batista, o nascimento dele foi um tanto quanto conturbado, né? Por quê? Porque os pais do João Batista, o Zacarias, ele era um dos sacerdotes. O sacerdote naquela altura era aquele que tinha a responsabilidade de cuidar do templo, de cuidar das coisas de Deus. E aquele homem, ele fazia parte de uma escala, né? Então, num dia vai ser o fulano, no outro dia vai ser outro fulano, no outro dia vai ser o outro. E aconteceu naquele dia de ser ele, o Zacarias, a fazer o culto, né? A prestar a homenagem a Deus no templo. Então ele foi para fazer o habitual, né? Para ele era uma honra, dificilmente ele era chamado, mas naquela vez ele caiu na escala e foi. E quando ele foi fazer a oferta a Deus, foi prestar o culto a Deus, a Bíblia fala que um anjo apareceu. Um anjo apareceu e falou para o Zacarias: Zacarias, porque você é fiel, porque você e a sua esposa são obedientes, eu vou te dar um filho. E é engraçado porque nós até podemos abrir as Bíblias lá em Lucas, no capítulo 1, porque é uma história que vem para ajudar você. E eu até encorajo você a ler toda a história, a meditar nesses versículos, porque são versículos importantes para te ajudar a entender como Deus funciona. Sabe que essas histórias da Bíblia não é apenas para entreter, né? Ou para ser uma história. O objetivo é mostrar princípios. Então, por exemplo, aqui em Lucas, capítulo 1, a Bíblia diz, né? Ou seja, pegando da história que eu contei, né? Até o anjo aparecer, o anjo aparece, né? E o Zacarias, quando se depara com essa mensagem do anjo, dizendo que ele vai ser pai junto com a sua esposa, olha o que ele diz no versículo 18. Versículo 18, a Bíblia diz assim, olha: disse então Zacarias ao anjo. Olha que conversa, que conversa do homem com o anjo. Disse Zacarias ao anjo: como saberei isto? Eu já sou velho, a minha mulher é avançada em idade. E a Bíblia diz que, respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. Fui enviado a falar-te e a dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. É interessante porque está tudo muito claro, né? Ou seja, o Zacarias ficou mudo porque ele não acreditou naquilo que Deus mandou
como uma bênção, como uma resposta de oração. Imagina, o Zacarias e a esposa estavam sempre ali na expectativa de ter um filho. Deus aparece e fala, eu vou te dar um filho. E daí o Zacarias fala, eu não posso porque eu sou velho e a minha esposa também é velha. Então, o anjo falou, por causa disso, porque você não acreditou, porque você duvidou, você vai ficar mudo. E às vezes até parece que é um castigo, né? O castigo foi ficar mudo. Não, na verdade, o objetivo de Deus em calar a boca do Zacarias é para que o Zacarias não estragasse os planos de Deus. Às vezes isso acontece com a gente. Muitas vezes, nós, com as nossas palavras, estragamos o plano que Deus tem para nós. Muitas vezes o plano de Deus é nos curar. A Bíblia fala que é Ele que perdoa os pecados e sara toda a enfermidade. Mas por vezes a pessoa está sempre dizendo, porque a minha dor, o meu problema, a minha dificuldade, o meu isso, o meu aquilo, porque isso não tem solução, porque isso não tem cura, cada vez está pior. Ou seja, a pessoa está sempre semeando erva daninha, ou seja, está sempre semeando o problema. E aí, por mais que a pessoa vá à igreja, por mais que a pessoa acredite, por mais que você que está assistindo esse programa, creia que Deus quer te ajudar. Se não mudar as palavras, de nada vai adiantar. Então, Deus, para não atrapalhar, para que o Zacarias não atrapalhasse o plano de Deus, o que Deus fez? Ainda bem que Deus não usa essa tática hoje com a gente, né? Porque senão ia ter muita gente muda por aí. Agora, uma coisa é certa, se nós ouvimos essa palavra e tomamos isso como um exemplo para nós e decidimos cortar as palavras negativas, não falarmos aquilo que nós sentimos, não falarmos aquilo que nós vemos, mas falar a promessa de Deus. Eu sou o que Deus diz que eu sou. A Bíblia fala em Romanos que é Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ou seja, Deus vive assim. Se Ele vive assim, nós também vamos viver assim e por isso a vitória vai acontecer nas nossas vidas. Posso ouvir um amém aí? Então acredite mesmo que é um exemplo negativo, mas é um exemplo que vem para nos ajudar. A Bíblia fala que depois que o João nasceu, a voz do João Batista, a voz do Zacarias, voltou a funcionar. Então, Deus não falha. E sabe, um outro exemplo para nós já orarmos, é o exemplo do povo de Deus quando foi para conquistar a terra prometida. Imagina que Deus, Ele fez uma grande promessa ao povo. Eu vou te tirar da terra do Egito e vou te levar para uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. O povo venceu os egípcios, venceu o Mar Vermelho, entrou no deserto e quando eles chegaram às portas da terra prometida, Deus mandou o Moisés enviar 12 espias para ver a terra, para fazer um relatório da terra. E a Bíblia fala que esses 12 espias foram lá, viram a terra, tiveram um relatório, voltaram depois de X dias e trouxeram um relatório para o Moisés. Moisés, tudo aquilo que Deus disse é verdade. Trouxeram os frutos da terra, era uma terra boa. Mas olha que coisa interessante, daqueles 12 que foram espiar a terra, 10, a Bíblia fala, infamaram a terra, falaram mal da terra, murmuraram contra Deus, disseram que sim, a terra é boa, né, conforme Deus disse, mas é uma terra que está ocupada, então se está ocupada, nós não podemos fazer nada. E começaram a duvidar, e a Bíblia diz que Deus, Ele ficou muito irritado, ficou muito bravo, e quis destruir com tudo. E só não destruiu porque tinham 2 que eram fiéis. Tinham 2 que falaram assim, eis-me aqui, Senhor, vamos conseguir, vamos em frente, vamos lá e vamos ter vitória. Então nós vemos aqui um grande exemplo. Aqueles que falaram mal da terra, a Bíblia fala que eles morreram no deserto. Mas aqueles que falaram bem da terra, conquistaram e possuíram a terra. Então aqui fica uma lição para todos nós. Use as tuas palavras para abençoar. Use as tuas palavras para conquistar aquilo que você quer e aquilo que você precisa. Sabe, uma coisa que nós aprendemos também nesse livro, eu quero encorajar você, se você ainda não tem, certamente, se você ainda não tem esse livro, você pode adquirir nas nossas igrejas ou através
desse número de telefone que aparece, você pode entrar em contato conosco e nós vamos arranjar uma forma de te enviar, seja no formato físico ou em papel, em formato físico ou em digital, para você ter acesso a esse material. E aqui no capítulo 5 desse livro, o apóstolo ensina assim, ó, quebre o poder das palavras negativas. Quebre o poder das palavras negativas. E ele dá aqui vários exemplos, que nós devemos, primeiramente, arrancar as ervas daninhas, ou seja, as pragas, que muitas vezes nós mesmos falamos, ou outras pessoas falam. Talvez lá no teu trabalho, os colegas falam mal de você. Talvez na tua família, já é comum as pessoas, os teus próprios familiares, falarem mal do teu filho, dizer que o teu filho é um desobediente, que o teu filho é muito mal criado. Dizer da área financeira que é isso, que é aquilo, dizer da doença, que ixi, essa doença, olha, o teu avô morreu assim, o teu pai morreu assim, e prepara-se que você também vai morrer assim. E a pessoa começa a interiorizar aquilo. Sabe que eu e você, nós temos que quebrar o poder dessas palavras. Quebrar a maldição que lançam contra a nossa vida. Então, por isso, uma das coisas que nós aprendemos aqui nesse livro, o apóstolo ensina, é exatamente isso, quebrar o poder das palavras. Como é que você faz isso? Quando você fala algo que você não quer colher, ou quando você ouve alguém falar algo que você não quer colher na tua vida, fale assim, eu quebro o poder destas palavras em nome de Jesus. A Bíblia conta uma história, por exemplo, que Jesus amaldiçoou uma figueira. E aquela figueira foi amaldiçoada e ela secou pela raiz. Então, se Jesus usou as palavras para amaldiçoar, para secar pela raiz uma figueira, você também pode usar suas palavras para amaldiçoar palavras negativas. Se alguém fala algo, por exemplo, na escola, dizem que o teu filho ou que a tua filha tem déficit de atenção, que tem distúrbios, que é assim, que é assado, quebra o poder dessas palavras. No nome de Jesus, eu não aceito esse diagnóstico no meu filho, eu quebro o poder dessas palavras em nome de Jesus. Você vai ao médico e o médico diz que, olha, está desenvolvendo um cancro, está desenvolvendo uma diabetes, está assim, está assado, o problema nos ossos. Você fala, eu quebro o poder dessas palavras em nome de Jesus, eu não aceito esse diagnóstico na minha vida. É lógico que há coisas que você vai precisar resolver. Né? Se o filho está mal criado, é lógico que ele vai precisar ser corrigido. Se você está com problema nos ossos, é lógico que vai precisar tomar certas vitaminas. Fé não é ignorar o problema, entenda isso. Existem problemas que têm que ser enfrentados de frente, têm que ser resolvidos. Mas não aceite palavras de morte contra a tua saúde, contra a tua família, contra as tuas finanças, contra o teu futuro. Rejeite isso, não aceite. Dê ordens, fale. E você vai ver que essas ervas daninhas vão ser destruídas, vão ser nulificadas e você é que vai ser o mais que vencedor em nome de Jesus. Então, essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu tenho certeza, na próxima semana nós vamos continuar para encerrar esse assunto. Então, por isso, participe conosco na próxima semana dessa reunião, desse estudo, né? desse programa, e eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Mais do que ouvir, decida colocar em prática, que certamente você vai vencer. Amém? E sabe, agora nós vamos orar pelos pedidos de oração. Nós temos recebido, durante todos os dias, muitos pedidos de oração, pessoas que têm entrado conosco de tanta parte do Brasil, para enviar pedidos de oração, para buscar informações, e eu agradeço pela tua vida, mas sabe, nós estamos aqui hoje para te ajudar. E através da oração da fé, nós vamos invocar o poder de Deus que traz libertação para a tua vida. É no nome de Jesus que nós vamos orar, vamos fazer a oração da fé. A oração da fé consiste não em pedir, mas em receber aquilo que Deus já prometeu. O que Deus prometeu para você? Deus prometeu te curar, Deus prometeu te salvar, Deus prometeu te transformar, guardar a sua casa, salvar a tua família. Deus prometeu muitas coisas. O que você precisa fazer? Agarrar numa promessa e receber. Obrigado, Senhor, pela tua promessa e agora eu recebo em nome de Jesus. E depois que você receber, eu vou orar e vou dar ordens de comando e essa semente vai crescer e vai produzir frutos. Então, vamos ouvir uma canção
que diz Espírito, em que nós invocamos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, ele vai entrar, assim como ele está aqui, vai entrar aí na tua casa e vai fazer com que essa semente se transforme em vida com abundância, em nome de Jesus. Ouça essa canção. Espírito Santo de Deus. Controlar todo o meu ser, vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu agir, o meu andar. Então, por isso, você que fez o teu pedido de oração, agora é hora de fazer a oração da fé. Então, fale assim comigo: ó Deus, pela fé, eu recebo agora a semente da solução deste assunto, em nome de Jesus, amém. Agora deixa eu orar. É no nome de Jesus, Pai, que eu acredito na Tua palavra, que a oração da fé liberta todo aquele que crê. E por isso, todos aqueles hoje que fizeram essa oração da fé, receberam a semente de libertação e de transformação em nome de Jesus. E por isso agora, na autoridade, no nome de Jesus, eu ordeno que todo o ataque contra a vida dessas pessoas caiam por terra em nome de Jesus. Eu falo que todo problema desapareça. Eu falo agora no nome de Jesus que toda discussão, todo problema saia no nome de Jesus, que todo vício pare agora, seque pela raiz. E eu falo vida com abundância para todos aqueles que estão agora recebendo esta semente, esta oração, em nome de Jesus. E você fala assim comigo: obrigado, Senhor, porque hoje eu recebi em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então você que fez essa oração da fé, tenha certeza. Agora é acreditar todos os dias. Nunca duvide, nunca se esqueça que aquilo que Deus prometeu já cumpriu na tua vida, em nome de Jesus. E nós vamos aqui encerrar essa reunião, encerrar esse programa. Lembro você que está assistindo esse programa pela primeira vez, entre em contato conosco, nós queremos te acompanhar, queremos te ajudar. Nós temos na programação vários programas que têm o objetivo de te acompanhar e de te ajudar na fé, tá bom? Então, na próxima semana nós vamos estar aqui novamente para um encontro com Deus. Volto a dizer, se você precisa de ajuda, entre em contato e eu acredito que algo de bom vai acontecer na tua vida. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu vou andar na sua luz. Eu já venci, em nome de Jesus, que morreu por mim na cruz. Eu